Nessa manhã, eu quero falar sobre um gigante escondido. Uai, tem gigante que fica escondido, pastor? Tem. Eu vou falar hoje sobre um gigante escondido. Esse gigante escondido chama-se mágoa. É um gigante que fica escondido lá no fundo da gente. E traz um problemão, traz cada situação desagradável para a gente, nos priva das bênçãos de Deus. Então é sobre isso que queremos falar com os irmãos nessa manhã. Um gigante escondido chamado mágoa. Tão escondido e tão profundo que algumas vezes chega a ser chamado de raiz de amargura. De tão escondido que fica. A raiz fica bem no fundo, né? É isso aí. Vamos ler 2 versículos apenas. Depois nós vamos citando outros no desenvolver da nossa meditação nessa manhã. O primeiro versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Depois, se você quiser ler o texto todo, Deuteronômio do verso 16 até o 29, a história é bem interessante aí, né? Mas especificamente o verso 18, diz assim a palavra de Deus: que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a outros deuses dessas nações, que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Guarde isso aí, erva venenosa e amarga. Algumas traduções vão falar de fel, de absinto, né? São coisas amargosas. Agora Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, Hebreus 12, verso 15. Hebreus 12, verso 15, diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém. Nosso Deus, essa é a tua palavra e queremos com santo temor e tremor diante dela ministrar, ó Deus, ao coração do teu povo, para que sejamos advertidos desse mal terrível que é a mágoa, a amargura, e possamos derrotar esse gigante que tanto atrapalha as nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a nos fortalecermos no Senhor e aprendermos a ter um coração mais perdoador, mais amoroso e dependente do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia afirma, ou nos afirma, que ao criar o ser humano, Deus não o fez pela palavra, como ele fez as outras coisas. Não tem nenhum versículo escrito na Bíblia que Deus tenha dito, haja ser humano. Pelo contrário, o verbo é façamos. Esse fazer de Deus
implica literalmente colocar a mão no barro. Deus trabalhou os detalhes da nossa criação como seres humanos e nos deu fôlego de vida, soprando sobre nós, sobre as narinas desse homem criado, fôlego de vida. E o texto ainda acrescenta um detalhe significativo. O mais importante, ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Em outras palavras, nós temos a essência e nós temos a estética de Deus, do Criador. E como Deus é a própria vitória em pessoa, Ele deseja que também sejamos vitoriosos. Ele deseja que também sejamos vencedores em todas as áreas da nossa vida, física, emocional, intelectual, profissional, relacional, sentimental, social. Em todas as áreas da nossa vida, Deus deseja que nós sejamos vitoriosos. Mas durante a vida, guarde isso, mas durante a vida, nós seres humanos vamos adquirindo comportamentos e vivenciando alguns sentimentos. Alguns são danosos, outros são maravilhosos. Nós vamos adquirindo com o tempo. Aqueles que são danosos nos impedem o crescimento relacional, espiritual e social. E aqueles que são maravilhosos nos permitem grandes conquistas. Somos abençoados pelos sentimentos e pelos comportamentos maravilhosos que carregamos dentro de nós. Entre os sentimentos danosos, entre os sentimentos destruidores, o cultivo da mágoa é um sentimento perverso, é uma barreira gigantesca que impede o ser humano de desfrutar o melhor de Deus. E ela se projeta especificamente na área dos relacionamentos interpessoais. Por vezes, a mágoa está tão enraizada que nos impede de desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas. E por vezes, está tão enraizada que conseguimos ter mágoa de Deus. Guardamos mágoa até de Deus. Porque em muitas situações nós não entendemos, porque Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, porque Deus permite que provações venham sobre nós, lutas e sofrimentos. A nossa imaturidade espiritual nos impede de entender, de confiar plenamente no amor e na graça de Deus, de confiar naquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que tem que ser colocado em dúvida não é na graça e no amor de Deus, mas sim no nosso amor para com Ele. Porque a promessa é de que todos aqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto, todas as coisas vão de cooperar, boas ou ruins, não importa. Vão cooperar para o nosso bem. Então, diante, irmãos, das diferenças, das ofensas sofridas, na maioria das vezes não conseguimos exercitar a virtude da tolerância. E quando não administramos, quando não temos um domínio próprio bem arranjado dentro de nós, essa ação do Espírito Santo, esse fruto bem trabalhado dentro de nós, essa intolerância acaba fazendo surgir o conflito, e com o conflito vem a raiz de amargura. Deus advertiu, irmãos, os israelitas no deserto com respeito à obediência aos seus mandamentos, porque se eles agissem de maneira contrária, sofreriam as consequências da ira de Deus. Na verdade, Deus estava querendo protegê-los. Deus estava querendo livrá-los das coisas ruins que a idolatria traria para eles, produziria na vida deles.
Olha o que Deus diz nesse texto que nós lemos de Deuteronômio 29, 18. No finalzinho do versículo. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ou como fel e como absinto, como diz algumas traduções. Essa referência à raiz, irmãos, é uma figura de linguagem que ensina que do mesmo modo que a raiz de uma planta determina que tipo de fruto ela vai dar, a raiz de amargura no coração do homem também vai dizer quais são os frutos, quais são os resultados que a raiz de amargura vai produzir, resultados destruidores em sua vida e daqueles que estiverem ligados a você. Olha só, o texto de Hebreus 12:15 fala isso, que perturbe você e contamine os outros. Quando uma pessoa está muito amarga, né, é difícil você conviver com essa pessoa. Às vezes, ou na maioria das vezes, esse gigante, por isso que a expressão raiz aqui é para dizer que ele se instala no profundo do nosso ser, tornando-nos pessoas difíceis de convivência. A amargura, o ressentimento, o desgosto, que é uma definição que o Aurélio dá. O dicionário Aurélio dá essa definição. Mágoa, definindo mágoa, ele disse: mágoa é desgosto, amargura, sentimento ou impressão desagradável causada por ofensa ou desconsideração, descontentamento e desagrado. O dicionário Sarcone também define mágoa da seguinte forma: desgosto que, embora leve, deixa vestígios duradouros, que transparecem no semblante, nas palavras e nos gestos. A pessoa não percebe. Uma pessoa amarga não percebe, porque a raiz está lá no interior dela. Mas ela transparece. As palavras dela são fel, são venenosas. As atitudes são maquiavélicas, planejadas para fazer o mal. O semblante, a pessoa não consegue esconder o semblante de que está vivendo uma amargura de coração. A mágoa surge, irmãos, quando alguém fala ou faz algo que não gostamos. Porque nós temos a mania de querer que as pessoas sejam iguais a gente. Essa é uma mania terrível do ser humano, de querer que as pessoas sejam iguais a gente. E quando as pessoas não são iguais a gente projetou que elas deveriam ser, então nós ficamos magoados. Ficamos feridos no nosso ego. E então, como defesa, ou como resposta, eu guardo um sentimento mal contra essa pessoa. Eu vou guardando essa mágoa dentro de mim até que ela possa me dar a oportunidade de alguma forma vingar. Que é um outro gigante que queremos falar depois com os irmãos, a vingança. Mas tudo começa com essa mágoa que está sendo guardada aqui. E que é uma loucura do ser humano. Querer que as pessoas sejam iguais a ela. Deus nos fez pessoas diferentes. Deus nos fez pessoas diferentes. Nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Então, amados e amadas, às vezes também pode ser que você é ferido moralmente. Alguém pecou contra a sua moral. Pode até ter tido agressão física. Não importa. Se formos passados para trás, ficamos magoados, rancorosos. E em muitos casos nós ficamos alimentando isso.
alimentando um sentimento de vingança. Por exemplo, a inveja de Jacó o levou a usurpar o direito de primogenitura do seu irmão. E a Bíblia diz, em Gênesis 27, 34 e 41, que esse ato de Jacó produziu mágoa em Esaú. Esaú planejou muitas vezes matar a Jacó. E sabe por que Esaú não matou Jacó? Porque Deus trabalhou no coração de Esaú. O coração de Jacó não estava mudado ainda não. Quando Jacó ficou sabendo que o seu irmão estava vindo, queria ter um encontro com o seu irmão, ele planejou dar alguns presentes para ver se comprava o seu irmão. Mandou os seus homens à frente, adiante, primeiro levar uns presentes para tentar acalmar, aplacar a ira. Ele sabia que seu irmão tinha motivos para ser irado contra ele. Mas o que Jacó não sabia é que Deus já havia trabalhado no coração de Esaú. Ele veio com todo aquele aparato. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 33, verso 4, que o perdão venceu a mágoa. Esaú perdoou a Jacó. No meio daquele imbróglio todo de Jacó, a Bíblia diz que Esaú se lançou ao pescoço dele, o abraçou e o beijou, e chorou. O povo de Israel, irmãos, foi impedido de tomar posse da terra prometida por várias razões. Entre elas figura a mágoa, o ressentimento, que era uma desconfiança de alguns líderes daquele povo de que Deus e que Moisés estavam contra eles, de que Deus tinha um ódio e que havia levado eles para o deserto para matá-los. Olha o que diz Deuteronômio 1, 26 e 27. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Que consequências isso pôde trazer, irmãos, a curto e longo prazo? Essa mágoa gerou, entre muitos males, entre eles, essa mágoa gerou a destruição daquele povo no deserto. Não foi o ódio de Deus, foi a mágoa que eles carregaram, que tornaram rebeldes contra Deus, criaram amargura. Eles eram rebeldes, eram punidos por isso, mas ao invés de se arrependerem, atribuíam todo o ódio a Deus. Ao invés de atribuir a desobediência deles, na verdade Deus estava cuidando com zelo e disciplina daquele povo. Irmãos, irmãs, a mágoa produz efeitos danosos e destruidores. Guardar mágoa é para quem não nasceu de novo. Ou então para quem nasceu de novo, mas ainda carrega os resquícios do velho homem. Está alimentando mais o velho homem do que o novo homem, a nova criatura alcançada em Cristo pela graça. O patriarca Jó nos ajuda a entender melhor isso, quando declarou:
Jó 36, verso 13, diz assim: os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando eles os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Ou seja, a pessoa que tem um coração ímpio, mesmo quando o ressentimento, mesmo quando a mágoa, mesmo quando a amargura está ferroando ela por dentro, ela não se arrepende, ela não pede socorro. É terrível essa situação. Vivermos sem sermos magoados, irmãos, é quase impossível viver sem ser magoado. O grande problema e o grande veneno está em guardar a mágoa. As pessoas nos magoam mesmo. Nós magoamos as pessoas mesmo, é verdade. Mas o problema não está na mágoa em si, está no guardar essa mágoa no coração. Esse é que é o problema. Todos os textos aqui que nós lemos falam de uma mágoa guardada. A mágoa deveria ser como a ira. O sol não poderia se pôr, ou não deveria se pôr, porque a mágoa é a irmã gêmea da ira. Não deveria se pôr o sol sem que essa mágoa fosse retirada do seu coração. Guardar a mágoa gera inúmeros problemas. Além de alimentar rancor, antipatia, ódio, vingança, isolamento. Quanto mais mágoa a pessoa tem, mais isolada ela fica. E mais magoada ela fica. Essa que é a verdade. Na história bíblica, irmãos, há um relato de um homem, Davi. Isso, Davi, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, mas que foi fisgado pela mágoa. Em algum momento da sua história, da sua vida, permitiu-se guardar a mágoa. Davi poderia ser muito mais do que foi, irmãos. Mas a mágoa o impediu de ser mais do que ele poderia ser. Essa é uma verdade incontestável. Olha só o que aconteceu. Duas pessoas, Joabe e Simei. Joabe e Simei. Já ouviram falar desses dois nomes? Joabe e Simei? Esses dois homens fizeram mal a Davi. E Davi guardou mágoa contra essas duas pessoas. E durante todo o seu reinado, isso não foi esquecido. Durante todo o reinado, isso não foi esquecido por Davi. Olha só que coisa terrível. Davi não se esqueceu disso. E à beira da morte, já no final da sua vida, ele encarregou seu filho Salomão. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 2, de 5 a 9. Depois, se você quiser conferir. No leito de morte, Davi chamou seu filho Salomão e disse assim: não é possível que você não vai vingar, não vai fazer um acerto de conta com aquele camarada. Ele pediu no leito de morte vingança contra aqueles dois inimigos que ele guardou mágoa no coração. A mágoa gera o ressentimento. Ressentimento produz morte.
A mágoa de Davi fez Davi destruir ou excluir aquelas duas pessoas do seu coração. Isso alimentou o sentimento de destruição. Essa é mais uma das tristes narrativas da vida do rei Davi, entre outras. Mas nem por isso deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus pecados. A mágoa, então, irmãos, quando alimentada por nós, ela faz morrer antecipadamente as pessoas em nosso coração. Nós fazemos morrer antecipadamente as pessoas em nosso coração. Vivemos como se a pessoa já estivesse morta. Quando alguém carrega mágoa com alguém, ela vive como se a pessoa estivesse morta. E a pessoa, mesmo aquela pessoa que não disse isso, tem gente que diz assim, fulano para mim está morto, morreu para mim. Mas tem gente que não fala, mas já matou essa pessoa no coração também. Porque guardou uma mágoa no coração. E esse é um sentimento, irmão, dos mais perversos possíveis que pode ter no coração do homem. Por quê? Porque esse sentimento gera indiferença. Indiferença é pior do que o ódio. Indiferença é o contrário do amor. Quem guarda mágoa deixa de viver os sonhos de Deus, pois a sua vida fica sempre presa ao passado, àquele ponto da vida da outra pessoa. Não permite que ela avance para um plano amoroso de Deus, do Senhor, dos planos de Deus para a sua vida. Porque está sempre presa àquele ponto do passado. Quem guarda mágoa vive uma vida miserável, desgraçada. Porque está sempre preso àquele ponto de que alguém o feriu, magoou. E nós encontramos em Jesus uma advertência muito séria. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém. Vou repetir. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O que Jesus está querendo nos ensinar, irmãos, não é possível orar de coração preso. Preso pela amargura, ferido, magoado. Só o perdão é que solta as amarras. Nada mais pode soltar as amarras do que o perdão. Por isso Jesus diz, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque senão você não tem garantia do perdão de Deus sobre você. É isso que Jesus está dizendo aqui. Devemos nos livrar do ressentimento, liberando perdão. A mágoa é como um chá envenenado que vamos tomando lentamente, até ficarmos intoxicados. E assim vamos nos destruindo internamente. A mágoa faz mais mal para nós do que para quem nos ofendeu, isso é claro. Câncer, úlceras, gastrite, problemas de pressão e outros mais. Ansiedades, síndrome do pânico. Muitos têm origem nas mágoas guardadas no coração. Nas mágoas guardadas no coração. É tomar veneno desejando a morte do outro, mas no fundo,
Você ou nós é que estamos morrendo aos poucos, lentamente. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa manhã. Chega de dar má notícia. Tenho uma boa notícia para você essa manhã. Esse gigante pode ser vencido em nome de Jesus. Esse gigante pode ser derrotado imediatamente. Primeiro você precisa entender que a mágoa é uma atitude pecaminosa. Atos 8, 23, a palavra de Deus diz que a mágoa é uma atitude pecaminosa, contrária à natureza de Deus. A natureza de Deus é amor, a Bíblia diz, Deus é perdão. A mágoa enfraquece a nossa esperança por meio da tristeza. E sem forças, não conseguimos lutar contra nossos verdadeiros inimigos. E a Bíblia nos dá uma receita poderosa, irmãos, e que não é mágica. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência. Deus nos oferece a solução para vivermos de bem com a vida, sem mágoa no coração. Obedecer a palavra. Obediência à palavra de Deus é o segredo. Se você obedecer, você vai vencer. Vai liberar perdão para as pessoas. Vai liberar e vai pedir perdão também. Buscando reparar todo mal entendido, toda ofensa praticada. É o caminho para explodir a raiz de amargura. Alguém certa vez já disse que a raiz de amargura é semelhante às raízes de um bambuzal. Que para poder vencer, para poder destruir um bambuzal, tem que botar dinamite, bombas, debaixo das suas raízes para explodir. Não é tão fácil assim acabar com um bambuzal, por causa das suas raízes. É preciso desse poder, dunamis, do Espírito Santo, esse poder explosivo do Espírito Santo, para explodir ou implodir essa raiz de amargura que há dentro de nós. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes por dia pecar contra ti, perdoa-lhe. Lucas 17, 3 e 4. E Jesus foi mais abrangente ainda. Quando Pedro, vindo, sabendo desse mandamento, ou desse princípio judaico, hebreu, de que deveria perdoar 7 vezes por dia a mesma pessoa, as mesmas ofensas, ele vem para provar e fala: Deus, Senhor, tem que perdoar 7 vezes por dia? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Que não quer dizer 490, quer dizer que não há limite ou barreiras para o perdão. É a forma de você vencer. Se você quiser continuar como um derrotado, é só não perdoar. É só guardar a mágoa no seu coração. Continue como derrotado. Mas se você quer vencer, faça o que a Bíblia diz. Obedeça o que a Bíblia diz. Jesus está nos ensinando que um conflito interpessoal precisa ser tratado de maneira particular, com espírito perdoador. Pensa bem, irmão, se pela fé em Deus
Em Lucas 17:6, a Bíblia diz que se alguém tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para essa árvore: arranca-te daqui, lança-te no mar. Isso será feito. Ele pode arrancar uma árvore, quanto mais uma raiz de amargura. Ele tem poder para isso. Creia nisso, que você pode derrotar esse sentimento perverso e mau que tenta dominar o seu coração. Quero terminar minha palavra dizendo que o apóstolo Paulo, em seu ministério pastoral, defrontou com problemas na igreja de Filipos. Conforme relato de Filipenses 4, de 2 a 5, havia duas colaboradoras do seu ministério. Uma chamava Evódia, outra chamava Síntique, que estavam criando para a igreja e para o apóstolo Paulo uma desconfortável situação. Estavam alimentando uma mágoa mesquinha entre elas. E Paulo, então, criou dessa oportunidade, ou desse quadro pintado, plantado, indicar um caminho cristão para vencer a mágoa. Paulo diz no verso 2: procura viver em harmonia, exercitando a tolerância e a humildade. No verso 3, Paulo diz: aceite a ajuda de outras pessoas. Peça a outras pessoas para te ajudar, para orar por você, para te aconselhar, para chorar com você se for preciso, para que essa raiz não permaneça dentro de você. E no verso 5, Paulo diz: devemos amar uns aos outros de fato e de verdade. Filipenses 4, verso 5. Precisamos amar uns aos outros de fato e de verdade. E quem ama, perdoa, e mesmo que não esqueça, não sofre mais pelo fato ocorrido. O fato ocorrido lhe torna mais maduro, mais capacitado para vencer as adversidades da vida. Então a responsabilidade é sua, irmão. Irmã, faça uma silenciosa avaliação mental e espiritual, emocional. Pergunte para você mesmo: há em meu coração alguma raiz de amargura? Primeira coisa que tem que fazer: meu coração, o que será que está me impedindo de receber as bênçãos de Deus? Se é que tem alguma coisa impedindo você de receber bênção de Deus na sua vida, há no meu coração algum sentimento de amargura? Primeiro ponto. Parece que há algum sentimento de amargura aqui. Segunda pergunta: contra quem? Contra quem tem esse sentimento de amargura no seu coração? Em que situação isso ocorreu? Estou ensinando para os irmãos aqui o beabá. Como é que funciona? Ou como é que deve funcionar? No seu momento a sós com Deus, na sua devocional, você perguntar para si mesmo, e perguntar, até pedir auxílio do Espírito Santo, sondar o seu coração, descobrir se há algum mal nesse sentido, e num ato de arrependimento. Pode ser hoje, quem sabe. Num ato de arrependimento, coloque isso aos pés do Senhor. De preferência, hoje. Se for agora que tiver alguma coisa te incomodando aí, coloque agora. Peça a Deus um coração arrependido e coloque agora isso diante do Senhor, para que isso gere cura interior, cura na alma, produza vida abundante. Só assim poderemos vencer esse gigante escondido, chamado
mágoa. Vamos orar.